sou o professor Valmir Rangel, professor de Direito Administrativo. Você já deve me conhecer, estou ajeitando aqui o slide. Nós vamos dar início agora a um curso de questões da banca VUNESP de improbidade administrativa, direcionado ao concurso do TJSP, mas enfim, é um estudo que você pode aproveitar para todas as bancas, os concursos que caiam esse tema, porque as bancas, de uma maneira geral, vão trabalhar em cima da legislação ou de uma jurisprudência dos tribunais superiores que seguem uma mesma linha. O que pode variar é a maneira de se cobrar, ok? Bom, sabendo que a gente está aqui em um curso de exercícios, eu acho que a prioridade é que a gente faça o maior volume de questões possível. Então, dentro, óbvio que eu não vou sair atropelando, mas dentro de uma linha razoável de explanação, vou fazer alguns comentários, mas não vou esmiuçar o tema, a matéria. Isso a gente faz no curso teórico, beleza? Importante, é comum que quando eu faço um curso de exercício, não sei se você já está acostumado comigo, aliás, eu nem me apresentei direito, me apresento já já, mas eu gosto de fazer menção ao dispositivo de lei que foi adotado quando o indivíduo elaborou a nossa questão, o examinador. Quando isso é possível. Nas questões de improbidade isso é bem possível, porque boa parte delas, se não a grande parte delas, na verdade, se resolve com a aplicação do texto da lei. Ou é um caso concreto que a gente vai aplicar a lei, ou é o copiou, colou da lei. E as coisas são muito repetitivas. Então é bom a gente ter a noção dos artigos que realmente são cobrados. A lei 8429 de 92, que é a lei de improbidade, ela como um todo ela acaba sendo importante, porque ela é uma lei pequena. Tem 23 artigos, a gente percebe que há uma repetição muito grande, mas pode variar da maneira de se cobrar. Então a gente tem que estar realmente ambientado à banca que vai realizar o nosso concurso. E o nosso propósito aqui então é fazer o maior volume possível, fui buscar as questões mais recentes, as questões mais direcionadas para o nosso concurso. Eu praticamente esgotei questões de improbidade dos últimos 6 anos aí que a VUNESP utilizou nos seus concursos. Ok? A gente vai com tranquilidade para fazer o maior volume possível de questões. Então, vamos lá. Me apresentando um pouco mais, se você não me conhece, é bem provável que eu já me conheça, mas tem sempre alguém que faz o curso de exercício sem fazer o curso teórico. Eu sou formado em Direito pelo UFRJ, sou da turma de 2003 e poderia dizer que tenho especialização em concurso público. Por quê? Porque eu sou professor preparatório para concurso público desde 2005 e sou concurseiro de carteirinha. Mesmo antes da faculdade eu me dedicava ao mundo dos concursos públicos. Já tive alguns cargos, atualmente já fiz muito concurso, a gente passa em um ou outro dependendo do nosso nível de preparação e dependendo se a prova vem ao nosso favor, cobrando aquilo que a gente sabe, e às vezes é o momento de decisão que faz a gente se destacar da massa para ficar em condições de ser nomeado efetivamente. Então já passei alguns, já fiz muitos e atualmente eu sou analista jurídico no Ministério Público Federal, ok? Bom, tá bom. A título de apresentação, se você quiser tirar qualquer dúvida comigo, você pode me utilizar o canal aqui do curso, ou então mesmo o Facebook, ou mesmo meu e-mail, eu forneço mais à frente. Então vamos em frente, não vamos perder muito tempo não. Primeira questão, conforme as questões elas forem surgindo, eu vou dar o gabarito, vou colocar aí para você a base do nosso gabarito, e nós vamos percebendo como que a banca ela costuma fazer as suas questões. Vamos lá. Escrevente técnico judiciário, Tribunal de Justiça Militar de São Paulo. Uma questão bem próxima daquilo que nós vamos nos dedicar aí no mês de julho. Tá lá. É ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário. Você já deve ter tido aula ou comigo ou com alguém que lhe passou a informação de que os atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário estão previstos lá no artigo 10 da Lei 8429 de 92. E que uma maneira da gente conseguir diferenciar essas 3 categorias que são as principais, as que geram enriquecimento ilícito,
as que geram prejuízo ao erário e aquelas que atentam contra os princípios da administração pública, é basicamente perceber que quando o servidor está se dando bem, é enriquecimento ilícito. Quando a administração pública está tendo prejuízo sem que o servidor se dê bem, é prejuízo ao erário. E quando se trata de atentado aos princípios da administração, é uma conduta relacionada lá no artigo 11, mas que, se não são muitas e são redações bem pequenas, então a rotina faz com que a gente consiga assimilar melhor essa. Então a gente assimila do 11 e sai para uma certa razoabilidade em se tratando do 9º e do 10. Tudo bem? Vamos olhar aqui, porque a gente está diante de uma questão que fala de prejuízo ao erário. Prejuízo ao erário é aquela conduta que gera prejuízo ao patrimônio público. Pelo menos assim a gente tem que pensar para responder as questões, tá? Porque é possível uma conduta que faça as duas coisas, mas gera enriquecimento ilícito e dano ao patrimônio, mas as questões não vão entrar nessa discussão, elas vão trabalhar com as hipóteses da lei. Então, no artigo 10, se gera prejuízo ao erário, é porque o servidor não se deu bem e o patrimônio público foi prejudicado. Então, vamos lá. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. O servidor se deu bem, enriquecimento ilícito. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. O servidor se deu bem, enriquecimento ilícito. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Isso aqui, na verdade, não gera prejuízo erário, nem o servidor se deu bem. Isso é ato que atenta contra os princípios da administração. Beleza? Está relacionado lá. Letra D. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Mesma coisa em relação ao C. São situações que atentam contra os princípios que estão lá no artigo 11. Então, nosso gabinete aqui vai ficar na letra E. Conceder benefício administrativo ou fiscal sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Então, conceder benefício fiscal, por exemplo, vai gerar um prejuízo ao erário. E não está aqui claro que o servidor está obtendo nenhum benefício. Então eu poderia dizer para você que o gabarito está aqui na letra E e você vai encontrar essa situação lá no artigo 10, inciso 7 da 8429 de 92. Então você anota aí, artigo 10, inciso 7 da 8429. Vamos em frente? Tranquilo? Próxima questão. Questão número 2. Vamos dar uma olhadinha aí nela, é um texto longo de início. Vamos ver o que está sendo pedido. Em apuração preliminar, verifica-se que servidor do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é um concurso similar ao nosso, 2015, né? Responsável por supervisionar as obras do Fórum da Comarca X, utilizou-se em obra particular de construção de sua residência de veraneio, máquinas, equipamentos e materiais que se encontravam à disposição para a construção do fórum. Nos termos da Lei 8429, o servidor praticou. Bom, essa aí é uma situação que caracteriza, e na verdade ela é muito presente em prova, principalmente da VUNESP, aonde o servidor se utiliza de bens, de materiais do poder público para cuidar de interesses particulares. Nesse caso, como ele está deixando de gastar os seus recursos e está utilizando os recursos públicos para atender os seus interesses, ele está enriquecendo ilicitamente. Aí é uma situação que caracteriza um ato de improbidade administrativa que gera enriquecimento ilícito. E a gente vai dar uma olhada aonde que isso está nas nossas alternativas. Vamos ver aqui. Ato de improbidade administrativa previsto expressamente na lei,
como ato que importa enriquecimento ilícito. Então já está aqui o gabarito, enriquecimento ilícito. Fica atento a essa conduta, porque ela é muito utilizada nas questões de concurso. Letra B. Vamos ver, né? Os demais. Ato de improbidade administrativa previsto expressamente na lei, como ato que atenta contra os princípios? Não. Ato ilegal, mas que não pode ser qualificado como ato de improbidade administrativa? Também não. Ato de improbidade administrativa previsto expressamente na lei, como ato que causa prejuízo ao erário? Não, ele está relacionado com os atos que geram enriquecimento ilícito. Letra E. Ato de improbidade administrativa que não se encontra previsto expressamente na lei. Encontra-se sim, e a gente encontra isso, na verdade, lá no artigo 9º. Você vai anotar aí artigo 9º, inciso 13. Dá uma olhadinha lá no artigo 9º, inciso 13. Confirma, então, o gabarito da questão 2 na letra A. Beleza? Vamos em frente. Próxima questão, questão 3. A lei de... Aí também, escrevente técnico judiciário, TJSP 2014. A lei de improbidade administrativa prevê acerca dos sujeitos ativo e passivo do ato de improbidade. Bom, o que seria sujeito ativo ou sujeito passivo? Sujeito ativo é aquele indivíduo que pratica o ato de improbidade e pode ser reprimido, sancionado na forma da lei de improbidade. É basicamente o agente público e o terceiro que atua em conluio ou se beneficia de alguma forma com a conduta do agente público. E o sujeito passivo, que seria a vítima, são as instituições que, uma vez agredidas, terão o agressor responsabilizado na forma da lei de improbidade. Então, são as instituições protegidas pela lei de improbidade. E, basicamente, nós temos isso lá no artigo 1º. O sujeito ativo a gente encontra no artigo 2º e no artigo 3º, e o sujeito passivo a gente encontra no artigo 1º, que é basicamente a administração pública, direta ou indireta, e as entidades da iniciativa privada que recebem algum tipo de participação do poder público. Aí a gente vai encontrar lá no parágrafo único do artigo 1º. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui nas alternativas para identificar efetivamente qual é o nosso gabarito. Letra A. Os atos praticados contra entidades para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio da receita anual não poderão ser considerados atos de improbidade administrativa? Poderão sim. Essas entidades, elas se enquadram lá na definição, melhor, na previsão do artigo 1º, parágrafo único. Letra B. Se sujeitam à lei de improbidade os empregados e dirigentes de concessionários e permissionários de serviço público, pois prestam serviço público por delegação e oferem dos usuários o preço pelo uso do serviço. Bom, nesse caso não se enquadra no conceito previsto lá no artigo 2º da lei. Concessionário e permissionário seriam agentes delegatários, mas não estão previstos lá no conceito de agente público do artigo 2º. E a instituição, a concessionária ou a permissionária de serviço público, ela não tem previsão no artigo 1º, porque não integra a administração, e ela não recebe participação do poder público. Essa, ao menos, é a regra, tá? Sem querer falar da parceria público-privada, que aí sim, na patrocinada, isso aí seria possível. Mas a ideia geral, olhando para o texto da lei, que foi editado em uma época que não existia a tal da PPP, tá? Isso aqui não é uma verdade. Beleza? Letra C. Os atos praticados contra entidades para cuja criação ou custeio o erário haja contribuído ou contribua com mais de 50% do patrimônio da receita anual, como os serviços sociais autônomos, podem ser considerados atos de improbidade administrativa. Tá? Então é verdade, isso aqui é possível sim. Mais uma vez é o artigo 1º, parágrafo único, que cita
essas circunstâncias. Ele só não faz menção aos serviços sociais autônomos, mas esses aqui, eles recebem, né, um afluxo de recursos públicos também, inclusive de tributos. Então entende-se que essas instituições estariam na condição de sujeitos passivos de atos de improbidade administrativa. Ok? Então, na verdade, ficaríamos com um gabarito na letra C. Questão um pouquinho difícil. Você teria que raciocinar sobre essas instituições aqui. Mas fica aí a dica que elas se enquadram na condição de sujeito passivo. Tudo bem? Vamos ver o erro das demais alternativas? Letra D. Os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista, bem como das entidades beneficiadas por auxílio ou subvenção estatal, não se qualificam tecnicamente como agentes públicos, mas como empregados privados. Então, portanto, não poderá ser-lhes atribuída a autoria de condutas de improbidade. Totalmente errado, né? Aqui, os empregados públicos entram nessa condição também. Tá? Então, fica ali dentro do conceito do artigo 2º. Tá? E aqueles que, de alguma maneira, venham a agredir essas instituições que nós falamos há pouco, que tem uma participação do poder público, eles vão poder responder também. Ok? Então, está errada a letra D. Letra E. Se sujeitam à lei de improbidade os chefes do executivo, ministros e secretários, os integrantes das casas legislativas, os magistrados e membros do Ministério Público, excluindo-se, portanto, da incidência da lei de improbidade administrativa os servidores públicos de qualquer regime. Bom, isso aqui já está errado de cara, né? Essa exclusão está errada de cara. O que já leva ao erro da alternativa. A pergunta é se esse pessoal aqui, as chefias do executivo, os agentes políticos em geral, eles se submetem à lei de improbidade. Olha, o que se tem... O tema é muito controverso, tem muita divergência, os debates eles ainda ocorrem. Mas se tem uma coisa certa, é que eles se sujeitam sim, tá? Prefeitos, vereadores, governadores, membros do MP, isso aí já foi até reconhecido judicialmente. Se você pegar na doutrina, costuma-se afirmar, apesar dos debates que existiram por um certo tempo, que há sim a responsabilidade pela lei de improbidade administrativa para os agentes políticos, independentemente de eventual responsabilidade por crime, né? Um tipo de ação por crime de responsabilidade, que tem a lei lá de crimes de responsabilidade para muitos desses agentes também. Então responde pelas duas vias naquilo que couber, tá? Evitando bis in idem. Agora, sustenta-se que o presidente da República, e alguns falam também dos ministros do STF, eles não poderiam sofrer ações de improbidade administrativa, principalmente o presidente, porque ele responde perante o Senado por crime de responsabilidade, isso está lá na Constituição. E isso não se estenderia a governadores e prefeitos. Tudo bem? Então a gente tem que ficar atento à banca, né? A banca trouxe essa alternativa aqui, óbvio que está errada para essa parte final, mas diria que os que estão aqui indicados na doutrina atual responderiam sim por atos de improbidade administrativa na forma da Lei 8429. Então a parte final é que nos levaria ao erro efetivamente. Tá? Vamos em frente. Próxima questão. Questão 4. Assinale a alternativa correta a respeito da Lei de Improbidade Administrativa. Também é uma questão de escrevente técnico judiciário do ano de 2014. Na verdade, eu procurei na sequência as questões que já foram utilizadas pela VUNESP nos concursos para escrevente técnico judiciário do TJ de São Paulo. Vamos lá. Letra A. A lei de improbidade não se aplica àquele que não é agente público? Se aplica sim. Forma do artigo 3º ao particular, se ele está em conluio e se beneficia de alguma forma de um ato de improbidade praticado por um agente. Então uma coisa é certa, o agente tem que existir para que o particular seja responsabilizado também. O particular não vai ser responsabilizado sozinho, mas ele pode ser responsabilizado, então não é verdade o que nós temos aqui na letra A. Letra B.
O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações dessa lei até o limite do valor da herança. Esse é um tema muito explorado nos concursos em geral, que é a ideia da morte do réu em uma ação de improbidade. Em regra, se pensaria em uma extinção da punibilidade, arquivamento do processo, porém, nas ações de improbidade não. Por quê? Porque os herdeiros do réu falecido irão tomar a condição de réus na ação de improbidade, mas respondendo apenas para os aspectos de natureza pecuniária e até o limite do valor da herança transmitida. O patrimônio dos herdeiros, o patrimônio pessoal dos herdeiros antes da transmissão da herança, não poderá ser afetado por questões óbvias, pela pessoalidade da sanção. Você vai atingir quem efetivamente cometeu a infração. Quando muito, os recursos pecuniários que foram transmitidos a título de herança. Tá? Então vale aqui a letra B como gabarito e a gente indica que o artigo 8º da Lei de Improbidade serve para defender esse nosso gabarito. Tá? Então artigo 8º, anota aí, vamos ver o erro dos demais. Letra C. Quando o ato de improbidade ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa decretar a indisponibilidade dos bens do indiciado. Não, a autoridade administrativa vai notificar o MP pleiteando essa indisponibilidade de bens. A lei não fala isso, mas a gente vai encontrar, salvo engano, no artigo 7º, a lei não fala isso, mas o MP vai peticionar junto ao Poder Judiciário pretendendo essa indisponibilidade de bens com a finalidade de garantir as sanções pecuniárias, a efetividade das sanções pecuniárias que serão eventualmente aplicadas ao final da ação. Tá? Então fica o patrimônio ali imobilizado para garantir essa eficácia. Então está errado aqui. Não é a autoridade que decreta, ela peticiona ao MP para a decretação e o MP ele vai buscar junto ao Poder Judiciário. Letra D. Ocorrendo lesão ao patrimônio público, independentemente de dolo ou culpa do agente, este deverá ressarcir integralmente o dano. Está errado. Por que está errado? Porque é necessário demonstrar o dolo ou culpa. A responsabilidade do agente é subjetiva. Tem que ficar demonstrado que ele causou o dano com intenção, não é muito comum, mas, ou então, se não der, que fique demonstrado que ele causou um dano por ter agido com culpa, com negligência, com imprudência, com imperícia, de maneira ilícita. E nesse contexto poderá recair sobre ele o dever de indenizar. Então a responsabilidade subjetiva, que a gente encontra inclusive lá no artigo 5º da nossa 8429. Beleza? Então está errada a letra D. A letra E. A lei de improbidade estabelece a pena de prisão ao agente público que cometer ato que redunde em prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito. Não há uma previsão de sanções penais na 8429 para os atos de improbidade. Isso não existe. A lei de improbidade é uma lei de natureza civil, tem sanções de natureza civil ou política, enfim, independentemente do nome que se dê, as sanções. Penal não é. Apesar de existir um crime, lá, salvo engano, no artigo 21 ou 22, enfim, a gente vai passar por isso, aquele crime lá é um crime de representação caluniosa, tem nada a ver com o que a gente está estudando, isso vai aparecer já já aqui, tá? Mas não há que se falar em pena de prisão pela lei de improbidade para quem comete atos de improbidade. Então fica realmente na letra B de bola o nosso gabarito. Perfeito? Vamos ganhar a questão? Vamos para a próxima. Questão número 5. Concurso agora de 2014. Questão número 5, ela coloca o seguinte. As sanções previstas pela lei de improbidade são... Está trabalhando, basicamente as sanções que nós temos... Aqui não diz exatamente a conduta, mas
as sanções que nós temos lá no artigo 12 da Lei de Improbidade. Vamos ver o que nós temos aí. Letra A. Ressarcimento integral do dano, perda da função pública, perda dos direitos políticos. Não, aí temos suspensão dos direitos políticos, aí já morreu. Tá? Reclusão é sanção penal. Letra B. Pagamento de multa civil e multa penal. Não, sem chance. Letra C. Perda dos direitos políticos. Já morreu de cara. É suspensão dos direitos políticos que tem um lapso temporal que pode variar a depender da conduta. Você já deve saber disso, né? D. De novo. Ah, não, tem perda. Perda de bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Beleza. Reclusão. Reclusão não. Reclusão é sanção de natureza penal. Então, só pode ser a letra E. Perda de bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Ressarcimento integral do dano, é possível também. Perda da função pública, ok. Suspensão dos direitos políticos, perfeito. Pagamento de multa civil, ok. Proibição de contratar com o poder público, também. Proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, perfeito. Então o gabarito fica aqui. Ele não está direcionando exatamente para o quantitativo de punição e nem está apontando qual a conduta que se pretende avaliar. Ele está colocando de uma forma genérica quais as sanções que são admissíveis. E aí a gente encontra tudo isso lá no artigo 12 da nossa Lei 8429. Tudo bem? Vamos em frente. Questão 6, também do concurso de 2014. Com relação aos atos de improbidade administrativa na Lei Federal 8429/92, é correto afirmar que: letra A. A conduta ímproba somente será considerada caracterizada se comprovados o enriquecimento ilícito do agente, o dano ao erário e a prática de ato atentatório aos princípios da administração pública. Totalmente equivocado, né? É uma coisa ou outra, não a soma dessas circunstâncias. Letra B. A fim de que uma conduta seja considerada ímproba, é necessário que seja praticado por agente público em sentido estrito e que importe em violação a princípio da administração pública, dano ao erário e enriquecimento ilícito. Negativo, tá mais uma vez aqui somando, tá? E avisando o agente público, na verdade, é sentido amplo, que vai poder englobar até alguns que estão na iniciativa privada, naquelas instituições que recebem recursos do poder público e particulares que atuam em conluio, né? Então, vamos poder se somar aqui. C. A conduta de improbidade na espécie enriquecimento ilícito pressupõe a percepção da vantagem patrimonial ilícita obtida pelo exercício da função pública em geral, podendo haver ou não, concomitantemente, dano ao erário. É uma boa visão, tá? Por quê? Porque quando tem enriquecimento ilícito, se você olhar lá para as sanções, uma punição que é específica, que é própria, é a perda de bens e valores em favor do poder público que foram acrescidos ilicitamente ao patrimônio do agente improbo. Agora, o dano ao erário também tem previsto lá como uma punição de ressarcimento ao erário. Mas se houver dano, porque não necessariamente um enriquecimento ilícito gera um dano ao patrimônio. Tudo bem? Que possa ser identificado ou quantificado. Então o gabarito é bem provável que fique por aqui, tá? Vamos ver a letra D e E para a gente tirar essa dúvida, porque ali eu não tenho como apontar nenhum erro. Vamos ver o que tem aqui, ó. O pressuposto exigível para os atos de improbidade por violação a princípios é a vulneração em si dos princípios administrativos cumulada com enriquecimento ilícito ou com dano erário. Negativo, né? A violação dos princípios ela pode estar sozinha
e gerar responsabilidade pelo ato de improbidade. Então aqui não tem essa de cumulado, não. A letra D está errado mesmo. Letra E. Os atos de improbidade que causam dano ao erário são caracterizados pela ocorrência de dano ao patrimônio de pessoas como União, Estados e municípios, e concomitantemente enriquecimento ilícito de agente público, já que não há dano ao erário sem que alguém se locuplete indevidamente, totalmente equivocado, né? O que é muito comum são aqueles danos decorrentes de conduta negligente ou imprudente. E isso não vai necessariamente acarretar o enriquecimento ilícito do agente. Tudo bem? Então, voltando aqui no nosso slide, realmente o gabarito fica aqui na letra C. É uma visão assim mais teórica do que propriamente amarrada no texto, mas uma questão bem construída que exige um pouquinho de raciocínio e só uma pessoa bem preparada que vai conseguir sair bem. Perfeito? Questão 6, tranquilo? Vamos partir para 7.